Sejam bem-vindos a mais uma aula de como programar um robô usando o Python para a First Robotics Competition. Este é um projeto feito pelas equipes Taubatex 7459 e E-Technology 8276. Nessa aula nós veremos como programar um robô tanque básico do tipo Differential Derive, como usar um pouco do simulador que vem nas bibliotecas da WPI Lib e como fazer um autônomo básico utilizando o objeto de timers. Para isso, nós vamos aqui, primeiramente, abrir o terminal para executar nossos primeiros comandos. Primeiramente, nós criamos uma pasta chamada aula para servir de base para o nosso projeto. Logo depois, nós executaremos o comando py-3-m robotpy init para inicializar nosso projeto nesta pasta localmente. Neste caso, este comando é importante tanto para criar o arquivo robot.py quanto para criar o arquivo de configuração, que eu irei detalhar um pouco mais tarde no vídeo. Para programar um robô FRC, nós utilizaremos a classe mais básica para este feito, que é no caso a classe Timed Robot, que é basicamente responsável por controlar um robô da First dentro da quadra nos períodos de tempo, neste caso autônomo e teleoperado. No modo teleoperado, nós utilizaremos o joystick e os seus eixos, seus botões como forma de entrada para o robô Hill ativar os motores de forma PWM ou CAN via controladores, neste caso específico para cada tipo de robô. Para a gente poder estar usando o código do nosso robô, a gente vai ter que importar a WPI Lib, porque nela tem a classe Timed Robot, onde nós iremos criar uma classe base chamada MyRobot, você pode nomear do jeito que você quiser, e vamos herdar desse Timed Robot para a gente pegar todas as funções que são necessárias para controlar um robô FRC dentro da quadra. Quais são essas funções? As funções da Timed Robot são divididas em 3 períodos. A primeira são as funções init, que são as funções que iniciam, então ela é executada apenas uma vez. As funções periódicas, que são executadas de um período, que é por volta de 20 milissegundos, ou seja, a cada 20 milissegundos essa função vai ser rodada e ela funciona como se fosse uma função de atualização. Então, todos os códigos que você quer que rode continuamente, você coloca dentro das funções periódicas. E as funções exit é quando o robô sai daquele método. Ou, por exemplo, o autônomos exit, quando sai do autônomo. O teleop exit é quando sai do teleoperado. E por aí vai. Tendo isso em mente, então eu vou aqui utilizar a função robot_init, que é um padrão que a robotpy utiliza. Como aqui no Python a gente já declara os atributos da classe diretamente no construtor e não fora dele, vamos dizer assim, então vamos, entre aspas, utilizar o robot_init como um construtor, apesar de ele não ser, e vamos criar aqui os nossos atributos, que serão os nossos controladores. O controlador que aqui eu utilizarei como base é um PWM Spark Max, e no caso, o primeiro argumento dele é o número de D do controlador, no caso 0, 1, 2, 3, de acordo com a porta PWM lá da RoboHill. No caso aqui, eu vou criar aqui apenas para testes, então vou chutar aqui alguns valores. Mas você pode definir aí o valor certinho do qual controlador você quer utilizar. Então eu vou fazer aqui os controladores restantes. Agora, explicando um pouco como nós vamos fazer a programação da tração diferencial, nós vamos utilizar esta classe chamada Motor Controller Group. Ela é opcional, mas se você quiser utilizar ela, eu acho ela bem legal, que basicamente ela vai unir os nossos controladores, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E nós podemos unir eles para deixar eles todos em uma mesma direção, ou seja, quando eu setar um controlador, todos eles vão setar junto, para não ter diferença de um ter algum valor e o outro ter outro valor específico do mesmo lado. Então, mais uma classe para nos ajudar. Lembrando que essa classe do Motor Controller Group, você pode colocar quantos controladores você quiser. No caso aqui, da esquerda, que eu acabei de escrever, você pode colocar 2 ou 3 e por aí vai. Vai de acordo com o seu robô. E agora, continuando aqui com o lado da direita, eu vou também optar aqui por já inverter um dos lados do motor para respeitar uma regra que nós veremos de funcionamento do Differential Drive. Vou criar aqui a minha função de inicialização do teleoperado, o teleop_init, e também vou setar os motores para 0 como uma forma de segurança para ter certeza que os motores estão desligados antes de realmente começar o programa do autônomo. E também criamos a nossa função aqui de teleop periodic. Vou deixar aqui alguns valores constantes para que futuramente eu possa mudá-los.
Mas se você já quiser criar algum valor mais consistente, você pode criar um atributo de controle, aqui através da API lib joystick, e também passar qual controle que você deseja usar, no caso aqui o 0. Por curiosidade, para descobrir o eixo do controle, você tem duas formas de fazer isso. A primeira é pela Driver Station, onde você pode ver os eixos do controle nas configurações, assim como os botões, que são enumerados a partir do 1, enquanto os eixos são enumerados a partir do 0. Ou você pode usar o Device Manager do Windows e lá nas opções de configuração de controle você também consegue ver os botões. No caso aqui os botões ficam de uma forma mais visível, você consegue ver qual é o 1, o 2, o 3, sem precisar contar de fininho diretamente na tela. E assim podemos criar um controle básico de tanque utilizando as funções get, how axis e também passando como primeiro argumento da função o eixo do joystick que eu quero usar. E no caso usarei o 0 e o 1 para controlar o lado esquerdo e o lado direito respectivamente. Os tipos de controle mais utilizados em trações diferenciais da First são esses três: Arcade Drive, Tank Drive e Curvature Drive. O Arcade Drive é chamado assim devido à sua similaridade com o controle de videogame. A ideia é ter um joystick, ou um eixo no nosso caso, controlando o movimento de giro, enquanto a outra parte controla o movimento de trás e frente. Já o Tank Drive utiliza dois componentes também, mas ao invés de um controlar a parte de frente e trás e o outro as curvas, esse método funciona controlando o lado esquerdo e o lado direito de forma independente. Uma outra forma, um pouco similar ao arcade, de controlar a sua tração é o Curvature, ou também chamado de TC Drive, que faz algumas correções em baixas e altas velocidades. A primeira regra aplica uma relação não linear entre o movimento do joystick e a velocidade do robô. E a segunda regra é aplicar um acumulador de inércia negativo, onde desacelera gradualmente o giro do robô quanto mais tempo ele permanecer girando rapidamente. Enfim, aqui eu focarei um pouco mais no método de arcade para o meu exemplo do robô e tentarei dar uma explicação básica de como ele funciona. Vamos considerar aqui o eixo X e o Y do primeiro analógico do joystick. Podemos também supor essas direções para o robô, considerando o sistema de coordenada North, West, Up, NWU do robô usado pela WPI Lib. Se fôssemos considerar um valor entre -1 e 1, tanto para o x quanto para o y do eixo do analógico, podemos fazer essa conversão para energizar tanto os lados esquerdo e direito. Por exemplo, se queremos andar para frente sem virar, apenas usando os valores positivos do eixo y do analógico dos joysticks, devemos ativar ambos os lados do robô com a mesma potência, enquanto que para trás é a mesma coisa, mas inverte os eixos do analógico e também inverte a potência de cada lado da drivetrain. Para a esquerda ou direita, usaremos o eixo X do analógico do joystick e invertemos o lado que você deseja virar, enquanto ativa o outro sem inversão. Se aplicar a mesma regra para as condições intermediárias, podemos misturar as condições de frente e trás e esquerda e direita. Vamos calcular a potência do lado esquerdo somando o valor do eixo X, chamado por convenção de turn, e o eixo Y, chamado por convenção de speed. Assim teremos dois valores diferentes e conjugados. Aqui temos algum exemplo de como funcionaria essa conta por cima. Para a frente, não atribuímos valor para a turn e inventemos um valor para a direita no final. Se pensarmos bem, seguir em frente sem inverter um lado faria com que as rodas girassem em direções opostas. Então, para seguir em frente, você teria que girar para que as rodas girassem na mesma direção. Para a esquerda, não consideraremos o speed e refazemos os cálculos, seguindo a regra dos sinais. Sempre lembramos que estamos invertendo o valor do lado direito. Agora, se fizéssemos os valores intermediários das diagonais, caso quiséssemos fazer o robô andar em 45 graus, por exemplo, temos que levar algumas condições. Colocando um valor A qualquer que está dentro do intervalo de 0 e 1, porque queremos que o robô vá para a direita, por isso que ele é positivo. Devido a A ser maior que 0, corremos o risco do valor de left power ou do right power ficar maior do que 1 ou menor que -1. Mas como vimos, não é aceitável valores que estão fora do intervalo fechado entre -1 e 1. Por isso, vamos aplicar uma dessas duas regrinhas aqui que podem ser uma solução para este problema. A primeira é criar uma condição se um dos dois valores de left power e right power é maior que 1 ou menor que -1. A segunda, ao invés de usar um if, é dividir pelo maior valor entre left power e right power, nesse caso aqui é o left power, para manter a proporção entre os valores. Por exemplo, imagine que speed seja 1 e turn menos meio. Left power ficaria menor do que -1. Burlando a regra, assim dividimos pelo seu valor absoluto, já que 1,5 é maior que meio, e recebemos 1 e 0,33 para left power e right power, respectivamente.
Esses valores estão dentro do raio e podemos usar nos argumentos de ativação da função .set de cada controlador. Lembrando que dividimos pelo modo, pois precisamos manter o sinal. Se fizéssemos a divisão pelo valor em si, sem fazer esta parte de remoção de sinal, como por exemplo left power, menos 1,5 dividido por menos 1,5 resultaria em 1 e não em menos 1, devido à regra dos sinais, o que faria a tração ativar de um lado de forma incorreta. Enfim, se você tiver mais curiosidade, pesquise mais sobre o funcionamento da função Arcade Drive. Você pode entrar dentro da documentação ou dentro do arquivo que está o Arcade Drive, no caso dentro da classe Differential Drive, que está dentro da biblioteca da API Lib. Caso você deseje utilizar sua própria lógica para construir o Arcade Drive, você pode seguir este código aqui. Não é esse que nós iremos utilizar, nós iremos usar uma função pronta chamada Arcade Drive, que será uma função do atributo de DriveTrain, do tipo Differential Drive. O primeiro argumento você passa o valor do speed, ou seja, a parte que anda para frente e para trás. O segundo argumento você passará o valor de turn, no caso, o eixo que será responsável pelo giro. E obviamente nós precisamos criar esse atributo DriveTrain, por isso nós vamos lá no Robot.init criá-lo, mas para criar esse atributo precisaremos importar a biblioteca wpilib.drive, porque o Differential Drive está disponível apenas nesse módulo. Lembrando que para instanciar o Differential Drive precisamos passar como atributo os lados da nossa tração, o left e o right. Se por um acaso você não queira usar o Arcade Drive, mas sim o Tank Drive ou o Curvatory Drive, é só você escrever as funções. No caso aqui o do Curvatory, ele tem os mesmos argumentos da função do Arcade, só que o Tank ele é diferente, né? O primeiro argumento dele vai ser o lado esquerdo e o segundo argumento vai ser o lado direito. Eu não vou usar eles, vou acabar optando pelo Arcade aqui, como dito anteriormente no vídeo. Com o teleoperado pronto, já temos uma base de como podemos fazer o autônomo. Vamos agora substituir a parte de entrada para um timer, que será responsável por dizer quando o robô ou não deve ativar os controladores de acordo com o tempo. Este autônomo básico já servirá como um autônomo, porque em competições da FIRST é muito comum você apenas precisar avançar e já ganhar alguns pontos no período autônomo. Antes de escrever as funções do autônomo, vou instanciar o meu timer. Como uma boa prática de programação, vamos resetar e começar o time a partir do Autonomous Init. Assim, o temporizador será zerado e ativado apenas quando o autônomo iniciar. Agora, no Autonomous Periodic, a função get, que retorna o valor em segundos, nós podemos fazer um teste com ela se o valor do tempo é menor do que 5 segundos. Se é verdadeiro, a tração vai para frente com 50% da força. Se não é verdadeiro, desativa a tração. E assim, terminamos o modo de programar o autônomo de uma forma simples, usando a lógica de ativação que tivemos do Arcade Drive. Aliás, um parênteses, como aqui não importa o tipo de controle, você pode usar qualquer um dos três, já que não faz diferença para o piloto, e sim de como você vai ativar isso dentro do código. Por curiosidade, caso você queira usar um controlador third party como o Victor SPX, é necessário importar a sua biblioteca antes, como o Phoenix 5 da CTRA. E antes de testarmos o nosso código, nós precisamos agora olhar para o PyProject.ml. E para que serve? Ele funciona como um arquivo declarativo responsável por definir quais bibliotecas terceiras você usará no robô, similar como por exemplo a um package.json do Node. Você pode adicionar nele tanto as bibliotecas relacionadas a FRC, como a Rev, a Navex ou a CTRA, ou também algumas auxiliares do Python, como o NumPy, só que você coloca ela em requires. E além de definir os módulos, você também pode controlar a versão dos mesmos ou também definir uma versão específica da RobotPy, sem precisar instalar primeiro antes de colocar o código. É importante declarar que isso é uma coisa recente da RobotPy, sendo que antes de 2024 não existia essa funcionalidade e as bibliotecas third parties eram instaladas de forma diferente. Portanto, vale a pena conferir na documentação o que pode ser feito nesse arquivo ou não. Para você poder testar o código do seu robô, existem duas formas. Primeiro, ou você testa no robô em si, no caso aqui eu não tenho ele aqui no momento, ou você pode testar usando o simulador. Como é que eu faço para enviar esse código para o robô? Vamos abrir aqui o terminal, vamos entrar aqui na pasta e vamos digitar o comando py-3-m
robotpy deploy. E o que esse comando vai fazer? Ele vai basicamente fazer o deploy do seu código. E não apenas isso, também ele vai sincronizar os pacotes que você declarou aqui no PyProject.oml. Então tudo que você comentou aqui, seja o Phoenix 5, o Rev e por aí vai, ele vai primeiro instalar na sua RoboRio, se você não tiver, e depois ele vai fazer o deploy, porque ele tem um comando primeiro que ele faz, que é o py-3-m robotpy sync, que ele vai sincronizar primeiro as suas bibliotecas terceiras para depois realmente enviar o código para não dar nenhum problema. Aqui primeiro, no caso, ele está pedindo para eu criar uma pasta de teste, você pode ignorar ou não. Ele aplica os testes primeiro para ver se o seu código pelo menos consegue pelo menos executar. Aqui no caso você coloca o número da sua equipe. E depois de colocar o número da sua equipe, ele vai tentar procurar o robô, mas não vai conseguir encontrar. Agora, para você executar o código do robô de forma local, sem precisar do robô, pelo menos apenas como simulação, é só você digitar o mesmo comando. Só que aí você vai digitar sim. Ele vai rodar o simulador. Então o simulador ele funciona dessa forma aqui. Então você pode escolher o modo que você quer que o seu robô esteja. Então vamos ver aqui se tem como aumentar o zoom para ficar mais fácil de ver. Aqui. Então aqui você escolhe o modo, o estado do seu robô, se ele vai estar desabilitado, autônomo, teleoperado, modo de teste. Aqui eu vou testar primeiro o teleoperado. E antes de iniciar este período é importante você assinalar um controle para você poder realmente ver os controladores mudando sua saída. Como meus controladores são PWM, eu preciso vir aqui e colocar o PWM Outputs. Se fosse CAN ou algum outro, ele apareceria aqui em Other Devices. Agora é só você mover o eixo de acordo com o escolhido lá no Get All Axis que ele irá mostrar a saída aqui no controlador. E está funcionando certinho, então eu estou movendo aqui o eixo e os controladores PWM estão se movendo de acordo com o que foi escrito no código. Já o autônomo, a gente pode testar aqui também, vamos ver se controladores PWM vão ficar ativados por um tempo. Eles vão se desativar exatamente como descrito pelo código. No caso que aquela condição ia até menor do que 5, mas você pode variar e colocar outras condições também para que ele possa avançar em diferentes tempos. E essa foi a segunda videoaula de programação em Python para FRC. Espero que você tenha gostado do vídeo e que tenha te ajudado. Caso você tenha algum problema, envie uma DM para o Instagram de alguma das equipes, ou coloque sua dúvida aqui nos comentários do vídeo que tentaremos responder o mais breve possível. É isso. Obrigado pela sua atenção. Até mais.